Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e hoje vamos falar de uma estrutura isostática muito interessante para a construção civil, grelha. Você sabe o que é uma grelha? Então vamos falar um pouco de grelha. Grelha é uma estrutura isostática reticulada plana formada pelo cruzamento de vigas. Esses reticulados eles podem ser quadrados ou oblíquos. É importante verificar que a grelha ela é submetida a carregamentos externos perpendiculares ao seu plano, gerando assim nos seus elementos da grelha esforços reativos como força cortante, momento fletor e momento de torção. Então vamos ver um pouco mais sobre a teoria de grelha e algumas aplicações? Vamos ver? Estruturas isostáticas, grelha. Então, como sabemos, a grelha é uma estrutura isostática reticulada plana formada pelo cruzamento entre vigas. Então, o que verificamos aqui na figura é exatamente vigas, onde essas vigas elas estão se cruzando, formando exatamente nessa estrutura o que chamamos de grelha. Esses reticulados podem ser quadrados ou oblíquos. A grelha é submetida a cargas externas perpendiculares ao seu plano, gerando esforços externos reativos, como força cortante, momento fletor e momento torsor. Então, o que podemos observar na figura é exatamente a nossa estrutura isostática, conhecida como grelha, onde verificamos o cruzamento entre vigas, onde essas vigas se encontram todas elas em um mesmo plano, onde essas vigas estão sofrendo ação de um carregamento, onde esse carregamento poderá ser cargas pontuais ou cargas distribuídas, certo? Onde essas forças elas vão estar agindo perpendicularmente ao plano em que essa grelha se encontra. É importante verificar que quando esse carregamento agir na grelha, nós vamos então verificar que os seus elementos vão estar sofrendo, certo? O que nós chamamos dos esforços reativos, como força cortante, momento fletor e momento de torção ou momento torsor. Então, podemos agora observar alguns exemplos de grelha. Nesse caso aqui nós temos grelhas onde esses retículos são retículos quadrados. Então, ó, aqui nós temos alguns exemplos de grelhas para ilustrar exatamente a nossa noção do que vem a ser essa estrutura isostática conhecida como grelha. Agora, é importante, muito importante, nós verificarmos o tipo de grelhas que nós temos. Então, quando falamos de grelhas isostáticas, nós podemos falar da chamada grelha engastada livre, muito importante. O que é uma grelha engastada livre? Primeiro, é uma grelha onde uma das suas extremidades se encontra engastada, ou seja, ela está exatamente com este apoio, que é um apoio de engaste, e a outra extremidade ela se encontra livre. Podemos observar que nesse exemplo nosso, nós temos aqui uma grelha engastada, onde seus elementos CD, CB e BA se encontram no plano XY. Então, observe, é muito importante você que está aí observar que os elementos CD, CB e AB, eles se encontram no plano XY. E as forças P3, P2 e P1 são forças concentradas, ok? Ou pontuais, onde essas forças estão atuando exatamente nesse plano, perpendicular a XY. Então você verifica exatamente a ideia de que da grelha, do conceito que nós temos de grelha. E é importante nós observarmos que nesse ponto, que é exatamente o ponto de apoio, nós temos aqui as reações. Damos as reações exatamente da cortante, do momento de torção e do momento de flexão. Então, o mais importante que nós podemos observar na grelha é que, através desse carregamento, nós podemos agora, certo, verificar como a força cortante, como o momento fletor, como o momento de torção está distribuído em cada um dos elementos, para que assim possamos fazer um dimensionamento correto desse elemento estrutural. Agora, nesse tipo de grelha, a chamada grelha engastada e livre, é importante observar as reações, como eu falei, a cortante, o momento fletor e o momento de torção. E verificar
que nós podemos determinar essas reações através exatamente de quê, amigos? Olha, você da condição de quê? De equilíbrio. E a condição de equilíbrio, nós sabemos que a condição de equilíbrio, ela é estabelecida como sendo somatório das forças iguais a zero e somatório dos momentos iguais a zero. Então, eu posso com você agora, olha só, eu posso com você agora determinar a reação nesse apoio exatamente através da condição, dizendo que o somatório das forças em Z tem que ser igual a zero. Se eu tenho que o somatório das forças em Z pode ser igual a zero, ou tem que ser igual a zero, eu posso calcular a cortante. Se eu falo que o somatório do momento de x é igual a zero, eu posso calcular o momento. Se eu faço que o somatório do momento de y é igual a zero, eu também posso calcular o nosso momento, certo, de flexão. Então, é conveniente, neste caso, de grelhas engastadas, que se localize, certo, a referência junto ao engaste. Ou seja, é interessante nós pegarmos o nosso eixo de referência, certo, que é o nosso eixo tridimensional, e simplesmente posicionar próximo ao engaste para que a gente tenha a noção, para que a gente tenha, na verdade, uma boa condição de verificar, certo, esses esforços do momento da força cortante para assim analisar de uma forma muito mais precisa a nossa grelha. Então, grelhas triapoiadas. Então, temos também as grelhas triapoiadas. Nesse caso, podemos observar uma grelha com 3 apoios. Olha você, o apoio no ponto A, no ponto B e no ponto D. Verificamos que quando temos uma grelha triapoiada como essa, os seus apoios eles estão limitando o deslocamento da grelha apenas em relação a quem? Ao eixo Z. Então, essas reações desses apoios, elas podem ser calculadas exatamente utilizando o que? As equações da estática. Olha você, as equações de quê? De equilíbrio. E eu posso fazer isso simplesmente deslocando o meu eixo de referência, para próximo de cada um dos elementos. De que forma? Vamos verificar? Eu posso simplesmente pegar o meu eixo de referência e fazer o meu eixo de referência coincidir com o meu elemento AB. Se eu pego o meu eixo de referência x, y, z e faço ele coincidir exatamente com AB, eu posso dizer que o somatório dos momentos em AB é igual a zero. Olha você! Se eu digo que o somatório dos momentos em AB é igual a zero, eu tenho agora a condição de calcular exatamente essa reação do apoio em D. Por quê? Olha só, gente, como fica fácil. Se eu digo que o somatório dos momentos em AB é igual a zero, significa que essa força, a reação em B, a reação em A e a reação P1 não produzem momento. Então eu posso agora calcular, certo, o momento de P2, o momento de P3, o momento de P4 e assim eu estabeleço o valor dessa reação em D, muito tranquilo. E eu posso a seguir, olha que coisa interessante, pegar o meu eixo de referência, olha você, e coincidir ele exatamente com o meu elemento BD. Olha que tranquilo. Se eu agora faço ele coincidir com o elemento BD, eu posso então dizer que a força, a reação de B, a força P2 e a reação de D não produzem momento. Então eu posso calcular o momento de P3, o momento de P4, o momento de P1 em relação ao eixo BD e assim calcular o que? O valor de da reação no apoio A. Que maravilha, é ou não é? E dessa forma eu posso utilizar a última condição de equilíbrio, dizendo que o somatório das forças em Z tem que ser igual a zero, pois sabemos que a nossa grelha não terá deslocamento no plano Z, ou no plano não, no eixo Z. Então, se eu digo que o somatório das forças em Z é igual a zero, eu posso então estabelecer o que? O valor de V de B. Então, gente, olha só, é dessa maneira que nós podemos fazer uma análise muito simples de uma grelha triapoiada. Ok. É interessante também falar da chamada estaticidade em grelhas, ou seja, nós podemos classificar as grelhas em função da sua estaticidade em 3 tipos, a hipostática, isostática e a hiperestática. A hiperestática é aquela em que o número de reações é menor do que 3, ok? Se é menor do que 3, nós sabemos o quê? Que nós temos, na verdade, uma condição
que a condição de equilíbrio oferece o quê? 3 equações. Então, se eu tenho uma viga como esta que nós estamos vendo, uma grelha como essa, olha só, uma grelha como essa, onde você tem apenas 2 apoios, você só tem 2 reações. Então você tem 2 reações, onde essas 2 reações ela é menor do que o que? O número de equações de equilíbrio. Então tornando assim, ó, o nosso sistema, certo? Um sistema o que? Hipostático, ok? Eu também posso ter uma situação de uma grelha hipostática, certo? Com 3 apoios, certo? Porém, esses 3 apoios, eles vão estar o quê? Eles vão estar colineares. Lembra? Colineares, eles vão estar aqui, ó, na mesma linha, no mesmo eixo. Então, dessa forma aqui, ó, essa viga também se torna